Belém, onde vai jogar contra o Botafogo no dia 2, a final da Supercopa do Brasil. Ontem tomou posse o novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Antes da cerimônia, ele falou sobre a permanência do Felipe Luiz e a chegada de José Boto. Vamos ver. O evento aconteceu no Salão Nobre da Gávea, onde teve a cerimônia de passagem de bastão com a presença do ex-presidente Rodolfo Landim. O mandato de BAP começará no dia 1º de janeiro de 2025, com término em 31 de dezembro de 2027. Algumas personalidades rubro-negras também estiveram por lá. Antes da posse, BAP fez uma coletiva onde falou sobre os projetos para o Flamengo. Ele confirmou que o português José Boto será o novo diretor técnico do clube, além de manter o treinador campeão da Copa do Brasil no comando do time. Nós chegamos no nome do Felipe, não é só porque ele está no clube, pelo desempenho que ele teve, que foi muito bom, mas nós conversamos com outros técnicos também. Esse era o processo. Nós conversamos com outros diretores técnicos. Foram várias conversas com várias pessoas. E alguns que jamais foram citados na mídia, né? Então acho que o processo foi bem conduzido até agora e eu tenho certeza que o Flamengo vai estar em ótimas mãos. Boto chega ao Rio no dia 28 de dezembro para fazer parte do clube. Ele é um cara muito experiente, já trabalhou com divisões de base, trabalhou com scout. Então o que mais me encanta nele é que ele sabe o que e o como fazer. Muitas vezes você lida com uma pessoa que tem uma visão estratégica, mas ela não é tão boa do ponto de vista operacional, né? E vice-versa. Às vezes o cara é ótimo operacional, mas não tem nenhuma visão estratégica. Eu gosto do Boto porque ele combina as duas coisas. BAP elegeu 14 vice-presidentes para o Flamengo. Diante das confirmações de cargos, a expectativa é de que o rubro-negro comece a se movimentar no mercado de transferências. E que para o rubro-negro espera que tenha boas notícias em 2025. Muito bem, Vene Casagrande. Você foi ontem lá, Vene? Não, mas... Não fui porque eu tive que marcar presença no evento, que é muito mais importante. Ele tava com a gente. Inclusive o evento foi ali ao lado. Foi no mesmo horário, né? Foi no mesmo horário, praticamente. Pra ser sincero, eu até poderia ir antes, mas aí eu poderia correr o risco de perder a festa. A festa é uma vez no ano. O BAP, o novo presidente do Flamengo, eu vou ver aí com uma certa frequência. Então eu preferi ir à festa. Alguém ganhou lá na festa da posse o troféu Paquito, não? Tinha os biricuticos lá também? Acho que não. Será? Até porque, infelizmente, a Flá TV também não transmitiu, ninguém sabe o motivo da Flá TV. O que houve? Simplesmente não transmitiram a posse, que é um evento extremamente importante, se tratando de um clube como é o Flamengo. É a posse do presidente. Imagina, a gente não acompanhar a posse do presidente da República, é basicamente isso, né? Sim, então, dentro assim, do Flamengo. Então, infelizmente, a Flá TV não transmitiu, mas eu acompanhei via redes sociais, conversando com pessoas também que compareceram ao evento. Acompanhei também as declarações do BAP, ele falando sobre vários O que assuntos. você achou mais forte aí do que ele falou? Vamos lá, primeiro, lembra quando a gente debateu aqui sobre o Arrascaeta, camisa 10? Ele levou um ponto extremamente interessante. O Flamengo deixou de ganhar muito dinheiro, e na visão do BAP, o novo presidente do Flamengo, cerca de 10 a 12 milhões de reais. Por conta desse anúncio mequetrefe, que é assim que eu vou classificar o anúncio do Landim dando a camisa 10 para o Arrascaeta, ele levando em consideração a parte financeira, porque de fato, se você fizesse um evento organizado, planejado, o Flamengo poderia ganhar um dinheiro com isso, venda de camisa, se organizar com a Adidas, fazer um evento melhor. Ele também negou a possibilidade de contratação do Roger Guedes e do Richarlison, dois nomes que a gente já havia dito aqui que o Flamengo não estava de olho. Falou também sobre o terreno do estádio próprio do Flamengo, falou que vai conversar com a prefeitura para tentar melhorar as datas previstas, tendo em vista que aquilo que o Landim acabou prometendo vai ser difícil o Flamengo cumprir. E sobre os nomes que ele anunciou ali para fazer parte da gestão, e lembrando, hoje eles são vice-presidentes porque o Flamengo ainda não pode mudar o estatuto, isso depende da aprovação do Conselho Deliberativo. Mas esses nomes que o BAP apresentou, eu classifico como uma seleção, são nomes extremamente renomados. Por exemplo, Marcos Mota, que é o advogado mais renomado aí no mundo esportivo, ele vai fazer parte, ele vai ser o VP de administração. Então são pessoas que têm muito sucesso em suas respectivas carreiras de empresários, enfim, e que estão ali para tentar ajudar o Flamengo. E como eu disse ontem, isso vai ser um conselho diretor. Eles vão se reunir semanalmente para debater todos os assuntos, não só um assunto específico. Não é, olha só, eu não sei se minha memória está falhando, né? 2013 até 2016...
Não era assim com o Eduardo Bandeira de Mello? Sobre o quê? Vice-presidente? Tudo Não. se reunia para escolher, se Então, reunia. Não tinha uma coisa dessa? Ou eu tô O conselho, confundindo? eles se reúnem sim, mas, Não por tá- exemplo, Isso é do Flamengo. É, então. do Flamengo. Toda Perfeito. segunda-feira tinha reunião Não com era? o Eduardo Bandeira de Mello. Só que você, quando você é VP de futebol, você vai tomar as decisões juntamente com o presidente, obviamente, com o diretor executivo. E o Flavinho, como se ele fosse, vou dar um exemplo aqui, VP financeiro, é ele que vai decidir sobre as partes de finanças, o que o Flamengo deve fazer, como deve agir. Nesse caso, o que o BAP pretende fazer é todo mundo se reunir e decidir junto sobre um determinado assunto. Entende? Porque antigamente era assim até mês passado, né? O Marcos Braz, ele era o dono da pasta de VP de futebol e era ele que decidia, por exemplo, sobre demissão de treinador ou não, juntamente com o diretor executivo, que era o Bruno Spindel. Então, assim, eu não sou contra, eu acho que ele quer levar essa ideia de empresa para o Flamengo, beleza, isso também não quer dizer que vai dar certo. Mas os nomes que ele apresentou, os 14 vice-presidentes, são nomes extremamente renomados, nomes de peso, que eu classifico como uma seleção. Mas, repito, isso não quer dizer que o Flamengo vai ter sucesso dentro de campo. Tem que aguardar. Agora, depende, só fiquei com uma dúvida aqui, Fernanda, mas depende da mudança do estatuto? Depende da mudança do estatuto, porque hoje... Se não tiver mudança, eles não podem adotar esse modelo, eles mesmo não que podem. seja uma decisão em conjunto, tudo não pode ser feito sem a Não mudança pode. pelo estatuto. Exemplo, ele teve que anunciar as pessoas que vão fazer parte dessa diretoria como se fosse um vice-presidente. Porque o estatuto exige isso, que tenha um vice-presidente. Mas mudando o estatuto, aí ele bota ali o conselho diretor, não tendo a obrigatoriedade. Porque é algo normal, né, Flavinho? Geralmente em clubes associativos, né? A maioria das coisas, se precisar mudar, elas precisam respeitar o estatuto. Exato. Pode ser até uma coisa pequena, mas gente, isso é uma bobeira, mas não é uma bobeira. E eu acho interessante, porque isso protege um padrão do clube. O clube tem um padrão de postura, um padrão de escolhas, uma caminhada. Ah, mas o estatuto tá velho. Não tá, não importa, mas ele tá protegido. E aí, se tem uma possibilidade de mudar para avançar, que se converse, que se mude. Mas eu acho sempre importante ter o estatuto para proteger isso. Muita gente não sabe, mas quando você transforma em SAF, que, gente, entenda, o Vene fala de empresa, de um olhar profissional, não tem nada a ver SAF com o Flamengo. Até porque o BAP é totalmente contra o SAF, o Flamengo se torna SAF. É só uma questão de postura, escolhas e, enfim, como o Vene está falando. Você até para um clube SAF tem coisas que você não pode mudar, porque está ali no contrato. Escudo, depende de cada clube, tá, gente? No Botafogo, por exemplo, o escudo, algumas coisas você não pode mudar, porque está no estatuto e precisa ser respeitado, para proteger mesmo o clube. Senão, viram uma marca sem... Essa diretoria, né, são triênios. Imagina um cara chega, vai ficar 3 anos, eu vou mudar a camisa do Flamengo, as cores da camisa. 3 anos depois vem um outro com outra ideia e muda tudo de novo. Então tudo tem um conselho, tem que ser passado, tem que ser feita uma mudança no estatuto, para também não virar aquela bagunça de cada um que chegar a cada 3 anos, cada mudança, transformar o clube em regras que já vêm históricas, né? O que eu vejo no Flamengo, assim, a impressão que eu tenho é uma evolução nos bastidores que começou lá com o Eduardo Bandeira de Mello e vem progredindo, e vem crescendo, e vem melhorando. A gente vê, como o Vene falou, essa seleção aí que o Flamengo montou, tem tudo para dar certo, só um desastre que vai fazer o Flamengo deixar de ser uma grande potência. Eu acho que a tendência é melhorar. Às vezes os resultados, a gente fala, mas 2019 foi melhor. Mas o clube, a estrutura e o modelo e as diretorias vêm evoluindo desde 2013. É muito difícil tirar um jogador do futebol inglês. Você tem que jogar muito pesado para tirar um jogador do futebol inglês. E, inclusive, sobre isso, eu falei ontem exclusivamente com o Richarlison sobre toda essa situação de Flamengo,